Olá, gente. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui para vocês sobre o que são as funções executivas e de que maneira elas estão alteradas no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa questão das funções executivas é um termo assim muito comum. Muitas pessoas, inclusive, têm TDAH e já ouviram, poxa, você tem uma alteração nas suas funções executivas, mas muita gente não sabe exatamente do que se trata. E é por isso que eu quero explicar hoje aqui para vocês, tá? Primeiramente, qual é a definição das funções executivas? São processos neurológicos complexos que vão determinar o meu controle, o meu autocontrole do meu comportamento, de modo que eu possa executar uma função. Basicamente é isso, né? Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Existe toda uma complexidade de comportamentos meus que eu preciso administrar de modo que eu possa falar adequadamente, olhar para a câmera, pensar no conteúdo que eu preparei, enfim. Tudo isso é bastante complexo e, ao mesmo tempo, eu estou utilizando várias funções cerebrais simultaneamente, né? Controle motor, a minha memória, a minha atenção, minha percepção do ambiente, tudo isso está meio que acontecendo simultaneamente, de modo que eu consiga gravar esse vídeo e estar aqui com vocês, né? E esse processo, gente, ele tende a ser tão complexo e, ao mesmo tempo, tão espontâneo e tão intuitivo que muitas vezes a gente não consegue entender exatamente onde está o problema quando a pessoa não consegue exercer uma função como essa. É como dirigir, né? A gente dirige, né, de forma intuitiva, sem pensar muito no que está fazendo. E se você pedir assim, poxa, alguém não consegue dirigir, mas por quê? Onde foi exatamente que deu errado, né? É a marcha que ela não consegue passar, ela está com ansiedade, ela está com medo de bater, é porque ela não consegue ter um bom controle do volante. Então, entender a alteração das funções executivas no TDAH é um pouco assim. A gente tem que meio que dividir essa capacidade de executar a tarefa, de ter o controle do próprio comportamento em várias pequenas funções para entender mais ou menos o que está alterado. E isso, de certa forma, já foi feito em várias pesquisas e eu quero trazer aqui alguns achados interessantes para vocês. Primeiramente, o que foi percebido que está alterado no TDAH do ponto de vista dessa função executiva, do ponto de vista desse controle do próprio comportamento? A capacidade de realizar controle inibitório. O que é isso? É a minha capacidade, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, vou usar muito o meu exemplo, tá? Para facilitar. Eu posso fazer várias coisas. Eu posso falar de uma forma, posso falar de outra, posso falar assuntos que têm a ver com o que eu estou discutindo aqui, posso começar a viajar na maionese, posso falar palavrão, enfim, posso falar um monte de coisa. O meu controle inibitório é a minha capacidade de meio que passar um filtro naquilo que eu tenho que fazer e só realizar de fato aquilo que me interessa para o meu objetivo. E o que foi percebido no TDAH? É que as pessoas com esse transtorno, elas têm uma dificuldade de inibir alguns comportamentos que são inapropriados. E que, no fundo, elas sabem que são inapropriados. Não é meio que um problema moral ou um problema de percepção do que é certo e do que é errado. Não, a pessoa sabe que aquilo é inapropriado, mas ela tem uma certa dificuldade de inibir aquela ação. Então, ela acaba, principalmente nas pessoas que têm mais problemas com impulsividade, ela acaba, na hora que ela vai realizar uma tarefa, ao mesmo tempo que ela sabe o comportamento que ela precisa exercer, ela acaba no meio do caminho se perdendo porque ela começa a emitir vários comportamentos inapropriados e tendo uma baixa capacidade de passar esse filtro e realizar essa inibição, que é essencial para a gente conseguir realizar bem qualquer tarefa. O que mais? Foi percebido também que a memória do trabalho no TDAH ela está alterada. O que é a memória do trabalho? É a minha capacidade de pensar naquilo que eu estou fazendo e de lembrar o que precisa exatamente ser feito, né? A memória do trabalho é um pouco complexa porque ela também pode ser subdividida entre várias categorias, né? Mas é basicamente isso. E é como se a pessoa com TDAH, às vezes, ela começa a executar muito bem a tarefa, né? Meu filho, faça essa sua tarefinha de casa aqui. A criança começa, mas é como se no meio do caminho ela se perdesse, porque ela esquece o que ela está fazendo, ela esquece qual é o objetivo dela, ela esquece às vezes como é a forma correta de realizar essa tarefa. Então isso é um segundo ponto da função executiva que costuma estar alterado. Em terceiro lugar, eu deixei a cereja do bolo para o final. É o ponto que, na minha opinião, né, e na opinião de muitos pesquisadores, é o ponto mais comprometido na execução da tarefa, que é a sensibilidade à recompensa. O que é isso?
Foi percebido que as pessoas com TDAH, elas costumam ter problemas no sistema dopaminérgico. Para quem não sabe, o sistema dopaminérgico, ele é um sistema, né, neurológico que ele é responsável pela administração, claro, da dopamina, óbvio, né? Mas esse neurotransmissor, ele é particularmente importante para controlar a motivação da pessoa. E é como se as pessoas com TDAH, elas não tivessem deficiência de dopamina, não. Elas têm uma certa sensibilidade excessiva à dopamina. Então, elas são muito facilmente motivadas. Olha como é o contrário do que muita gente pensa, né? Tem gente que pensa, esse menino não se motiva para estudar, esse menino não se motiva para fazer uma coisa interessante na vida. Não é isso. É o contrário, a pessoa é excessivamente sensível à motivação. E qual é o risco de você ser excessivamente sensível à motivação? É você ser basicamente aquele fogo de palha, né? Não tem metáfora melhor para representar isso. É aquela pessoa que vai lá, se empolga muito facilmente, mas não conclui aquilo que está fazendo. Por quê? Porque na hora que eu me empolgo para fazer uma coisa, eu me empolgo imediatamente depois para fazer outra coisa. E depois para fazer outra coisa. E assim eu vou deixando várias tarefas incompletas e inconcluídas, né, ao longo do caminho. E isso faz com que a pessoa acabe tendo uma preferência por tarefas que tenham recompensas imediatas, justamente porque ela busca aquela recompensa imediata constantemente pela sensibilidade à dopamina mesmo, né? Poxa, isso aqui é interessante, mas isso aqui também é, mas isso aqui também é. E a pessoa acaba tendo uma certa dificuldade de administrar a ausência de recompensa que é essencial para a gente fazer qualquer tarefa, né? Poxa, se a gente quer estudar para um concurso ou estudar para uma prova, eu preciso me dedicar muitas vezes a fazer uma coisa que eu não tô com vontade de fazer por muitas horas, dias, semanas, enfim, até um dia receber a recompensa que é no futuro. E às vezes eu não sei nem quando vai chegar, né? Então, isso acaba sendo um pouco mais difícil para as pessoas com TDAH conseguirem administrar, né? E em seguida, quero falar um pouquinho para vocês, assim, seriam esses os pontos principais, né, da questão das funções executivas, mas em contrapartida, um dado positivo, né? Diante de todas essas dificuldades, né, que a gente percebe que esse transtorno traz, enfim, é um transtorno que costuma ser muito oneroso, né? Porque ele costuma trazer para as pessoas que o têm muitas dificuldades acadêmicas, sociais, de relacionamentos, enfim. Imagina, né, gente? Poxa, não é muito fácil para a pessoa ter uma vida escolar, uma vida acadêmica e uma vida social se ela tem esse tipo de alteração, né? Se ela tem dificuldade de administrar as recompensas dela, se ela tem dificuldade de administrar o controle inibitório dos impulsos, né, que ela tem, tudo isso acaba sendo algo muito desafiante. Mas o que é a parte boa? Alguns achados, principalmente de neuroimagem, indicam que ele é um transtorno que ele possivelmente, tá? Possivelmente, eu não estou dizendo que com certeza é assim. Ele está associado a como se fosse um amadurecimento tardio do cérebro. Ou seja, é como se o cérebro da pessoa com TDAH fosse amadurecendo de maneira bem mais lenta do que o cérebro de uma pessoa totalmente neurotípica, né? Que não tem um transtorno. E aí, isso explica o quê? Que 65% das pessoas com TDAH, elas melhoram ao longo da vida. Melhoram como? Com terapia, com tratamento? Não, simplesmente melhoram. Simplesmente os sintomas, eles realmente vão diminuindo de intensidade. E alguns cientistas acham que é justamente por isso, é porque esse cérebro, não necessariamente ele vai ficar com essas dificuldades, né, nesse nível para sempre. Ele simplesmente vai amadurecer de forma bem mais lenta, né, do que o esperado. E uma coisa bem bacana, 15% das pessoas que têm TDAH e que são diagnosticadas na infância não vão ter nenhum sintoma no final da vida. Ou seja, elas vão ter a remissão completa, vão sair realmente desse diagnóstico. E novamente, né, não por causa do tratamento, não por causa do remédio, é porque realmente o cérebro delas amadurece. E ao mesmo tempo elas vão desenvolvendo ao longo da vida mecanismos adaptativos mesmo, né, para conseguir lidar com essas dificuldades, enfim. E, enfim, isso explica por quê. Se a gente olhar para a estatística da infância, né, 5% das crianças com TDAH do mundo são diagnosticadas com TDAH. Mas se a gente olhar para a mesma estatística nos adultos, é só de 2,5% a 3%. Ou seja, realmente tem uma diminuição ao longo da vida, né? Essa é a parte positiva, né? E para aquelas pessoas que, claro, existe sim um número considerável, né, de pessoas com diagnóstico que não vão ter essa melhora natural, né? Essa remissão espontânea, isso não vai acontecer. Para essas pessoas,
existem tratamentos. Existem tanto medicações que podem ser administradas, como existem tratamentos de base comportamental, que podem ser oferecidos para essas pessoas de modo que elas consigam se adaptar melhor e ter uma vida com menos prejuízo, né? Apesar disso. E é isto, gente. Qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários. Um abraço.